Nosso assunto nessa manhã ainda é disciplinando as crianças. Estamos essa é a 50ª mensagem com o tema conflitos da vida. Talvez você pense, eu não tenho filhos, e talvez você não esteja pensando nisso para tão cedo, mas o que nós vamos falar aqui não se aplica apenas na relação pais e filhos. Aplica-se em todo tipo de relacionamento, porque são princípios de Deus para a nossa vida e nós devemos prestar bastante atenção neles. Para efeito de entendimento de onde estamos, nós vamos voltar um pouco. Eu sei que há pessoas que não gostam desse método de voltarmos atrás, mas eu me pergunto se você terá aprendido já tudo que eu já disse no domingo passado. Eu duvido que você saiba 1/4, 1/10 do que eu falei. Com certeza. Essa semana, foi ontem ou anteontem, se não me engano, foi ontem mesmo. Estávamos lendo juntos a Bíblia, eu e a Ana Beatriz, quando eu me deparei com um texto, eu falei, eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Quantas vezes já li a Bíblia, já perdi a conta. Leio no mínimo uma vez por ano a Bíblia, e partes dela leio mais vezes ainda. Mas, cada vez que eu leio, eu descubro uma coisa nova. Cada vez que você ouve, você tem a oportunidade de reter mais. Apenas 8% daquilo que você ouve aqui, você consegue reter. Então, tenha isso em mente e abra o seu coração para ouvir, mesmo que seja coisa que nós já dissemos. Então, dentro do tema disciplinando as crianças, nós já vimos que as Escrituras enfatizam primeiro que nós devemos instruir as nossas crianças. O texto que eu vou ler é da edição revista e atualizada. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Então, é uma instrução, e essa é a que norteia tudo que temos dito aqui. A ênfase das Escrituras é que devemos nos envolver no ensino das crianças de maneira adequada. Vimos também que a rebelião já está enraizada no coração das crianças. As crianças já nascem assim. O bebê é rebelde. Ah, que isso, pastor? Bom, só se você nunca foi pai nem mãe. Mas o bebê de poucos meses já sabe fazer birra, já sabe expressar a vontade que ele tem de ter atendido às suas necessidades. Vimos também que devemos ensinar o que é certo às nossas crianças. Vimos que devemos verificar se as nossas crianças entenderam o que lhes foi ensinado. Vimos que devemos corrigir com a vara as nossas crianças, se elas resistirem ao ensino. Então, primeiro você ensina, depois você ensina novamente ao verificar se a criança entendeu. Quando você vê que ela não fez o que você falou, você vai detectar se ela realmente entendeu o que você disse a primeira vez. E quando você faz isso pela segunda vez e ela ainda permanece na terceira vez, aí o uso da vara é bem indicado. Quando as crianças fazem algo errado, elas precisam ser corrigidas. Falamos sobre transferência da verdade à criança. Nós estamos falando da palavra de Deus. E há duas maneiras básicas de se instruir uma criança. A primeira é pelo exemplo. Ser exemplo implica que o pai tenha aplicado em sua vida os princípios básicos. A segunda é pelo ensino específico de uma verdade. O ensino pressupõe que o pai tem um assunto específico para comunicar à criança. Vimos que há meios errados de criar filhos. A criação dos filhos por meio de reações.
Quando isso acontece? Acontece quando os pais não têm tempo para estar com os filhos. E eles estão tão ocupados com N situações que mal veem os filhos, mal têm contato com eles. O resultado é que eles só vão perceber que o filho está fazendo uma coisa errada no momento que ele fizer. E a correção será ali naquela hora. E se os pais estiverem bem-humorados, pode ser que eles tenham muita paciência com a criança. Mas se não, eles podem ficar nervosos, podem ficar irados com o procedimento errado da criança, esquecendo-se de que não gastaram tempo para ensinar e não foram exemplos para essas crianças, porque não estiveram com elas o tempo suficiente para que elas vissem na vida deles aquilo que eles estão dizendo que elas devem fazer. Vimos também que a falta de instrução gera insegurança. Sem princípios básicos para orientar a criança, ela no futuro não terá uma estrutura sólida de referência que habilitará a tomar decisões sábias. Olha, nós temos segurança naquilo que aprendemos, aquilo que sabemos. Se eu aprendi que algo deve ser feito dessa maneira e não daquela, quando surgir uma situação eu vou saber o que fazer. Mas e se eu não tenho nenhum parâmetro? Se eu não tenho nenhum parâmetro, nenhum modelo, se eu não tenho nenhuma base, nenhum fundamento, eu não saberei o que fazer e ficarei muito inseguro. Se o pai ou a mãe reagem apenas quando a criança comete algum erro, eles vão comunicar rejeição à criança. Porque eles estão rejeitando a criança pela maneira como ela está agindo. Mas a criança não recebeu instrução. A criança não foi orientada, ensinada. Então, a criança vai se sentir rejeitada. Porque todas as vezes que nós reagimos a uma atitude de alguém, do nada, nós estamos fazendo essa pessoa sentir-se rejeitada. Porque nós estamos aceitando como ela é, mas por que ela é assim? Porque ela não aprendeu. É comum ouvir-se de um jovem: não sei fazer nada direito. Não agrado nunca os meus pais, por mais que eu me esforce. Então, para que tentar? Quando isso acontece, o filho cresce rebelde às regras e à autoridade dos pais. Mesmo quando ele está desesperado, necessitando de ajuda, ele não tem uma verdade a qual ele possa apegar-se. Isso aumenta o seu desespero. No Salmo 19, nós temos um significativo esclarecimento dos níveis prioritários da instrução. E nós estamos considerando 6 níveis prioritários da instrução. Primeiro nível: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Vimos que a lei do Senhor é a palavra de Deus. Na lei do Senhor, na palavra de Deus, nós encontramos os princípios básicos para a instrução. A característica da lei do Senhor, da palavra de Deus, é que ela é perfeita. E quando fala de perfeição, porque o texto diz a lei do Senhor é perfeita, está falando de algo completo, algo que não deixa nenhum espaço para dúvidas. A Bíblia tem tudo que eu e você precisamos. Ela não tem detalhes, se você deve ir ou não ali na esquina, se você deve se encontrar com fulano ou beltrano esta semana. Isso aí é sua relação com Deus. Mas diretrizes, o que
fazer quando você encontrar com fulano, como agir e reagir, a Bíblia vai dizer. E vai dizer também se você deve ir ou não a determinados lugares. Bom, então a palavra de Deus é completa. O resultado a ser alcançado é que ela revigora a alma. Vimos que isso tem um sentido de renovação da mente. E a renovação da mente sempre transforma, sempre muda as pessoas. Por isso que o texto diz que revigora a alma. E quando pensamos em alma, aqui estamos pensando no psique. Psique envolve a mente, envolve as emoções e a vontade. A lei do Senhor representa então os princípios básicos da vida. É o único fundamento sobre o qual uma vida pode ser edificada e ser bem sucedida. Antes de ensinar o filho, o pai precisa então conhecer esses princípios. A primeira tarefa dos pais é ajudar a criança a aprender e a reagir corretamente. Isso porque a inclinação natural da criança é exatamente oposta ao que está aqui. Eu vou repetir. A inclinação natural da criança é exatamente oposta ao que diz esse livro. Então o pai deve procurar substituir a tendência natural da carne em todo ser humano, desde a mais tenridade, por princípios que Deus estabeleceu, pelos quais nós devemos andar. Então é tirar os princípios que estão na mente, que são naturais, são da carne, e substituir esses princípios por princípios de Deus. Provérbios 9:9 diz assim: instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Segundo nível, já visto, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Quem são os inexperientes? São as crianças que, até alguém lhes ensinar algo, são inexperientes. Bom, vamos começar do início do verso. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. O que são os testemunhos do Senhor? Qual a diferença entre a lei do Senhor e os testemunhos do Senhor? Muitas vezes eu pensava que era uma e a mesma coisa, mas é interessante a colocação do Larry Coy com relação a isso. Ele diz que os testemunhos do Senhor são ilustrações vivas. E quando ele fala em ilustrações vivas, ele está falando de situações que vão dar testemunho do ensino desse livro. Nós vamos ver isso daqui a pouco, melhor. A característica dos testemunhos do Senhor é que eles são dignos de confiança. Isso fala de algo bom, firme e estável. Em algumas versões diz: o testemunho do Senhor é fiel. O resultado a ser alcançado é que eles tornam sábios os inexperientes. Então mostram como os princípios fundamentais funcionam na vida diária. Quando os pais aplicam os princípios de Deus à vida deles, a criança vê na vida dos pais esses princípios de forma explícita. Os pais estão testemunhando da verdade, da realidade desse livro. Por isso, bom, então os testemunhos mostram como os princípios funcionam na vida. É uma oportunidade de apresentar então ilustrações vivas de pessoas ou não, demonstrando reações acertadas. Nós aprendemos com os erros e com os acertos.
Quando as pessoas erram, nós aprendemos com o erro delas. Então, Deus quer que nós, como pais, sejamos ilustrações vivas dos seus princípios. Agora, se nós não conhecemos os princípios de Deus, nós não podemos ser ilustrações vivas. Eu vou repetir: se nós não conhecemos os princípios de Deus, nós não podemos ser ilustrações vivas para os nossos filhos. Então o pai tem que se dar ao trabalho de amar esse livro. Eu vou repetir depois esse texto mais adiante, mas o Senhor diz lá em Deuteronômio: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Essas palavras que hoje te digo estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Então a primeira palavra tem que estar no coração, e então você falará daquilo que o seu coração está cheio. Ninguém pode falar algo que não tem no coração. E então a criança vai não apenas ouvir você falar, mas vai ver isso na sua vida. Aí alguém vai dizer: mas eu não sou perfeito. Claro. Mas o que acontece? O problema não está em você errar, para não colocar sobre você um peso maior que você pode suportar. O problema está em quando você errar. Quando você erra, você não ter a coragem de admitir que errou. Então, errar é humano. Eu posso errar? Não devo, mas se errar, errei, o que eu vou fazer? Eu vou pedir perdão. Meu filho, minha filha, meus filhos, olha, errei. Fiz bobagem. Não é assim que você deve fazer, porque o Senhor não manda que façamos assim. Eu pequei contra Deus, pequei contra vocês, sendo um mau testemunho para vocês. Me perdoe. Assunto resolvido. E se amanhã outra vez, faz outra vez, até que você tome vergonha e não faça mais a mesma coisa. Ou então peça a Deus que tenha misericórdia de você, que você não cometeu o mesmo erro. Você vai aprender a depender de Deus para viver como Ele mandou você viver. Porque se Ele manda você viver, Ele vai capacitar você a viver. E se errar, peça perdão, faz parte. Agora, nós causaremos danos permanentes na vida dos nossos filhos se nós não nos arrependermos, se não confessarmos o nosso erro. É isso que leva uma criança a ficar amargurada e a crer que os pais não passam de hipócritas. Isso porque os pais não reconhecem os seus erros. Terceiro nível: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são guias práticos de ação. As crianças vêm a nós muitas vezes com perguntas e elas esperam encontrar em nós respostas. Agora, se nós não soubermos os princípios de Deus, se as nossas vidas não forem ilustrações vivas, nós não estaremos em condições de dar a elas as respostas que elas vêm buscar. Elas não poderão receber orientações práticas para elas agirem. O quarto nível: os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O grande mandamento do Senhor, extraído lá de Deuteronômio 6, 4 e 5, e que Jesus repetiu, respondendo a uma pergunta que lhe foi feita:
Quanto ao mandamento mais importante, ele diz: o mais importante é esse: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Se você quer saber como deve amar a Deus, pense na palavra café. C, a primeira letra, o C, fala do coração. A segunda letra é A, e agora eu tenho que ver aqui, a alma. A terceira letra é a letra F, de força, força. É porque me veio agora, senão já estava escrito aqui, mas eu não escrevi. Isso me veio agora à mente. Eu aprendi isso na faculdade. Aprendi isso com a Mabel Shelton. Ela é uma professora de educação cristã e ela sempre falava sobre isso. Isso foi martelado na minha mente o tempo todo no ministério dessa mulher, que já está com o Senhor já há um bom tempo. Mas ela sempre falava: Paulo, lembre-se da palavra café, café. Então, coração, alma, força e entendimento. É assim que eu e você devemos amar. Isso significa amar a Deus com todo o nosso ser. E quando as crianças percebem que nós estamos amando a Deus assim, ainda que nunca venhamos amá-lo como realmente eu, pelo menos, gostaria de amar. E eu peço a Deus todo dia que eu o ame com todo o meu ser, dessa maneira. É a minha oração diária. Já há muito tempo eu peço isso. Mas quando as crianças percebem que nós estamos recebendo a nossa informação e a nossa formação através do Senhor, eu me refiro ao livro do Senhor, mesmo na mais tenra idade, ela vai sentir o desejo de conhecer o Senhor e de olhar para o Senhor e para os seus princípios. Nós não podemos querer que os nossos filhos sejam uma coisa que nós não somos. Nós não podemos querer que os nossos filhos amem a Deus se nós não amamos a Deus. Nós não podemos querer que nossos filhos orem se eles não nos veem orando. Eu não estou dizendo que você tem que orar igual o fariseu que orava em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Não é isso não, mas seus filhos têm que saber que você tem um tempo para orar, que você tem esse hábito. Alguma vez ele vai ter que ver você ler esse livro. A palavra, a Bíblia, Jesus ensinou que você deve orar fechado no seu quarto e que você deve orar a Deus em secreto, mas vai haver uma ocasião em que seu filho vai abrir inadvertidamente a porta e você vai estar lá orando. Você não planejou aquilo, não é a sua intenção, mas ele vai saber. Ou então vai perguntar para a mãe, ou vai perguntar para alguém da casa: onde está o meu pai, onde está a minha mãe? Alguém vai dizer: está orando, porque ele entrou no quarto, fechou, deve estar orando. Espero que esteja orando e não no computador, né? Porque às vezes fecha a porta. Tem gente que fecha a porta para ver coisa que não deve, né? Eu espero que não seja o caso de ninguém aqui, porque todo mundo aqui é muito santo. Então, quando as crianças percebem que nós estamos recebendo a informação de Deus, e então desde a mais tenra idade elas vão sentir o desejo de buscar o Senhor. Seus olhos começam a ser iluminados, elas começam a nos fazer perguntas. Vimos isso na semana passada, muitas delas a respeito de outras pessoas. Elas começam a perceber que nós somos diferentes das outras pessoas e que fazemos coisas diferentes. Elas vão a lares onde não vem nenhum respeito entre pais e filhos, filhos e pais. E vem muitas coisas diferentes daquilo que elas devem ver na nossa casa.
É justamente aí que nós podemos ensinar a elas, quando elas fizerem perguntas, por que em tal lugar não é assim, aqui é assim. É justamente aí que nós poderemos ensinar a elas a diferença entre o caminho do Senhor e o caminho dos homens. Assim as crianças vão adquirir uma nova percepção ao enfrentarem os seus problemas. Dissemos na semana passada e voltamos a insistir, uma das maiores dificuldades de um adolescente é a questão da identidade dele. Ele está numa idade que normalmente ele saiu da idade de ser criança para evoluir para uma idade jovem, adulta. E ele se sente assim, meio inseguro. Agora, se ele for instruído, se ele for devidamente orientado, ele vai saber o que vai fazer. Ele já aprendeu, ele sabe o que é certo e o que é errado, através desse livro, através do exemplo de seus pais. Os mandamentos de Deus dão informações sobre o que Deus não quer que o homem transgrida. Cada vez que um mandamento é violado, isso resulta em culpa interior. Quando alguém reage positivamente aos mandamentos de Deus, a sua consciência se torna sensível. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se uma criança aprende que é errado fazer uma determinada coisa, quando ela fizer aquilo, ela vai estar com a consciência muito mais sensível do que alguém que aprendeu a fazer tudo errado e que acha que é certo. Você vai falar, e a sua consciência? Sim, acusa, mas ele não está nem aí, porque o que ele vê é muito diferente do que vem à mente dele, que vem através da voz da sua consciência. Mas se nós ensinamos os princípios da palavra de Deus, esses princípios vão consolidar e fazer a nossa consciência muito mais sensível ao erro e à transgressão e ao pecado. O resultado é um discernimento adicional quanto à vida, que escapa a uma pessoa que não tem nenhum relacionamento com Deus. Quem conhece os mandamentos de Deus sabe realmente como a vida funciona. Os segredos são histórias e biografias que ilustram esses princípios morais. Ontem mesmo nós lemos a nossa leitura diária, seguindo o roteiro que nós temos aí, que vocês, alguns, ou eu não sei quantos seguem, mas nós lemos sobre a história do rei Ezequias. O que veio antes dele só fez besteira. Ezequias andou nos caminhos de Deus, prosperou, foi ricamente abençoado, tudo que ele fazia dava certo. E já vimos que a leitura de hoje vai falar de Manassés. Manassés foi o pior rei de Israel. Ele fez tudo, o pai desfez tudo que o pai de Manassés havia desfeito, tudo que o seu pai havia feito de errado. Consertou tudo, endireitou a nação, e a nação estava indo otimamente bem, Deus estava abençoando. Aí, depois dele, quem sucede? O Manassés da vida, que vai destruir tudo que o pai fez, desconstruir tudo. Então, o que a gente aprende? Ezequias se deu bem, foi abençoado por Deus, porque seguiu os mandamentos de Deus, buscou a Deus. E nós vamos ver, é a próxima leitura, mas eu já sei, que Manassés vai fazer tudo errado e vai se dar mal, muito mal. É verdade que no final da vida ele se arrepende, mas causou muitos males, destruiu a nação, e corrompeu a nação e fez miséria. Então, através da história, e a Bíblia é um livro que conta histórias e não histórias.
Quando eu falo de história, eu estou falando de história com H, histórias verdadeiras, e não histórias inventadas. Então, através da biografia de vários homens que andaram com Deus e de homens que não andaram com Deus, nós aprendemos com estas lições. Então é importante que nós deixemos que a criança identifique os princípios que foram obedecidos e os que foram transgredidos. É preciso que a criança aprenda que quando ela faz o que é certo, ela vai ser bem sucedida, e se ela fizer o errado, ela vai ser mal sucedida. Nós temos que considerar também que nem sempre porque fazemos o bem, nós vamos ter o bem. Muitas vezes, por seguir esse livro, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser maltratados, mas temos que aprender que é isso que temos que fazer, porque estamos fazendo o que é certo. Existe isso também que a criança precisa aprender. Então, quanto maior for o seu discernimento para entender as consequências das transgressões dos princípios de Deus na vida dos outros, maior será a estabilidade e a motivação para a criança permanecer do lado certo, para fazer as coisas certas e direitas. Entretanto, se os pais tentarem executar este nível, nós estamos falando do nível 4, né? 4. Se os pais tentarem executar este nível sem passarem pelos níveis anteriores, a criança terá a visão de um Deus injusto e impessoal. Por que um Deus injusto? Porque ele manda a gente fazer coisas que os pais vão mandar, que os filhos façam coisas que eles não aprenderam, que eles não viram nos seus pais. Então, quando eles são cobrados, eles ficam irados, eles ficam irritados, eles ficam com ódio dos seus pais, porque estão cobrando deles uma coisa que eles nunca fazem, nunca eles viram e nunca foram instruídos. Provérbios 15:32 diz: quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém o entendimento. Quinto nível: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. Até aqui nós repetimos o que já foi visto, e eu garanto que você aprendeu muita coisa que você não tinha aprendido antes. Não estou falando por mim, não, estou falando porque essa é a dura realidade. Quinto nível: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. O temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Trata-se de um respeito profundo pelo Senhor e pela sua pessoa. O temor de Deus, o temor do Senhor não é terror ou medo de Deus, medo do Senhor. O temor do Senhor é a consciência de quão importante Ele é, da sua grandeza, do seu poder, da sua autoridade, do seu governo, e da sua justiça, do seu amor, da sua fidelidade, da sua santidade. Muitos pais desejam que seus filhos adolescentes tenham o temor do Senhor, mas os pais não aplicam os 4 níveis já ensinados. Então, eles esperam que algo venha acontecer de revolucionário na vida dos filhos para levar os filhos a temer o Senhor. Será que eles estão esperando um desastre? Estão esperando algo catastrófico para levar o filho a chamar a realidade? Ele vai passar por isso e não vai chegar, porque ele não aprendeu. As dificuldades da vida, se não há base, se não há fundamento, não vai adiantar, não vão adiantar nada. Então, os pais esperam que algo inusitado, algo estranho, algo diferente venha acontecer para que o filho, a filha venham a temer o Senhor, mas na maior parte das vezes essa criança não vai mudar até que seus pais mudem. A
criança não muda se seus pais não mudam. Certa vez, a Ana Beatriz estava conversando com uma criança e a criança perguntou por que ela estava fazendo aquilo. E ela disse: porque eu tenho que estar submissa ao meu marido. E estou fazendo isso porque é isso que ele quer que eu faça. A criança disse: na minha casa não é assim não. Não é assim. Minha mãe não faz o que meu pai fala para ela fazer. Ela faz diferente. O que essa criança está aprendendo? Quando ela casar, o que ela aprendeu? Que é assim que ela deve agir. Isso vai ser bom para ela? Vai ser uma miséria na vida dela. Então, a criança não vai mudar até que seus pais mudem. Porque a ênfase das Escrituras é que nós sejamos ilustrações vivas para os nossos filhos. E quando os filhos veem a mudança na vida do pai ou da mãe, porque é preciso que entendamos que depois de uma certa idade os filhos não vão nem crer mais que você pode mudar. Sempre foi assim, vai ser assim até o fim. Mas quando os filhos veem uma mudança permanente na vida do pai ou da mãe, então eles passam a se interessar em buscar ao Senhor. Levi conta que um casal o procurou depois de um desses seminários e o pai veio falar com ele sobre um filho viciado em drogas. E falou que o filho era rebelde. Pai e filho, na noite anterior, haviam tido uma grande discussão. Então os pais vieram e a mãe disse ao pai, na presença do Levi: diga o que você falou ontem à noite para o nosso filho. Ele então disse: eu disse que tinha ódio dele, que gostaria de lhe dar um murro e de jogá-lo no chão. E o pai estava surpreso porque o filho não tinha o temor do Senhor. Levi disse que gastou mais de uma hora com aquele homem, conversando com ele. As Escrituras ensinam que os corações dos pais devem se voltar para os filhos. Então os corações dos filhos se voltarão para os pais. Malaquias 4, 5, 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Essa é uma profecia acerca de João Batista, que viria no mesmo Espírito. Quando eu falo no mesmo Espírito, não é o Espírito de Elias, é o Espírito Santo que estava em Elias. E ele veio vestindo o mesmo tipo de traje e com o mesmo tipo de ministério. E o texto terceiro fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Quando não há uma conversão dos pais para os filhos e dos filhos para os pais, há maldição. A maldição na casa, a maldição na família e a maldição se alastra por toda a nação. O papel de João Batista, quando veio, era preparar os corações, levar os homens a abandonarem os seus pecados. Era para que os homens tivessem os corações quebrantados e preparados para ouvir o Senhor, que viria logo depois dele. Então é como um trator que vai nivelando o caminho, vai aparando os buracos, vai tapando os buracos e removendo os obstáculos, para que quando o Senhor viesse, ele pudesse encontrar um caminho reto. Esse caminho reto é o coração do homem.
Ele fará que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. E aquele homem foi para o seu trabalho. Estou me referindo a esse pai que disse todas essas coisas para o seu filho. Se você já esqueceu, eu vou repetir. Ele disse assim: eu disse que tinha ódio dele, gostaria de lhe dar um murro e de jogá-lo no chão. Depois conversou com Léo e Cói. E aquele homem no dia seguinte foi para o seu trabalho. Depois voltou e ficou esperando o filho, que também tinha ido para o trabalho e que normalmente chegava por volta da meia-noite. Então o pai não foi dormir e ficou lá esperando o filho chegar. Mas o filho teve que fazer horas extras. E o pai ficou esperando até que ele chegasse. O que aconteceu às 4 da manhã, às 4 da madrugada. Então o pai se aproximou daquele filho com os olhos em lágrimas e pediu que o filho lhe perdoasse, por ele não ter sido o pai que devia ter sido para ele. E então houve perdão mútuo ali. Naquele mesmo dia, no dia seguinte, ou naquele mesmo dia, o filho falou com a mãe: meu pai foi exemplo maior para mim naqueles 20 minutos do que em toda a sua vida. Exemplo de quê? Exemplo de humildade, de quebrantamento, de arrependimento, embora tenha errado a vida toda. Mas o pai falou, o filho achou, agora ele foi exemplo para mim. E a mãe ficou tão feliz, porque ela sabia que o Senhor iria alcançar agora aquele jovem. Então, quando nós pais estamos dispostos a mudar de atitude e começamos a aplicar os princípios de Deus em nossas vidas, então começamos a ser ilustrações vivas. Talvez você pai, você mãe, tenha que começar pedindo perdão para os seus filhos, das coisas erradas que você fez, do mau exemplo que você deu. Começamos então a ser ilustrações vivas para eles, começamos a dar a eles aquelas orientações que podem trazer alegria aos seus corações, porque é isso que o Salmo 19:9a diz. Então eles terão o temor, terão respeito verdadeiro por aquilo que o Senhor deseja realizar em suas vidas. Sexto nível: as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro. As ordenanças do Senhor, literalmente, seriam os juízos do Senhor. É a capacidade de discernir o que é certo e errado. Através da palavra de Deus, nós podemos discernir o que é certo e o que é errado. À medida que permitimos que os princípios de Deus sejam aplicados em nossa vida, Deus nos dará a percepção, a sensibilidade necessária para tomarmos as decisões certas com base nos seus princípios. Estamos falando em relação aos pais e em relação aos filhos. As Escrituras dizem, em Provérbios 22:6, o que nós já lemos no início: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Toda a ênfase nas Escrituras é no treinamento, ensino e treinamento. Os pais devem ensinar seus filhos qual é o verdadeiro caminho. Não significa que o filho não vai desafiar a palavra de Deus.
não significa que o filho não tem uma tendência rebelde. Significa que se a criança for instruída no caminho do Senhor, quando ela envelhecer, ela não se desviará dele. É muito comum os jovens acharem que eles têm todas as respostas. E não são só jovens não, né? Muitas vezes a gente acha que a gente é dono de um pedaço, sabe tudo e entende tudo, tem todas as respostas, mas todos sabem que normalmente a criança admira muito seus pais. Depois ela entra numa idade em que ela já não vê os pais assim como as pessoas mais admiráveis. Depois entra numa outra fase em que ela se rebela contra os pais. E vai ter uma outra fase em que eles vão cair na realidade e vão chegar à conclusão: meu pai e minha mãe tinham razão. Mas, então, se você instrui a criança no caminho que ela deve andar, ela pode até se rebelar, ela pode até se desviar desse caminho. A Bíblia fala de um caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele leva à morte. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. O jovem poderá dizer: eu não quero esse caminho, ou seja, ele pode dizer: eu não quero o caminho do Senhor, eu quero outro caminho. Mas se ele tiver sido instruído, o Senhor fará com que ele chegue a uma porção de becos sem saída, e ele chegará ao ponto em que experimentou tudo menos aquilo que ele aprendeu com seus pais. Ele terá esgotado todas as possibilidades, menos o caminho do Senhor. É um caminho difícil que ele escolheu. Ele vai se dar mal. Mas quando ele se der mal, se arrebentar todo, ele vai se lembrar: puxa, não deu certo. Segui a minha cabeça, segui os meus instintos, segui os meus desejos, e não deu em nada, só arranjei encrenca, só arrumei problemas, e agora mas eu ainda não fiz aquilo que eu aprendi com meus pais. Então ele se voltará para o Senhor. A questão é que muitos nem sequer foram ensinados no caminho do Senhor. Então, como voltar? Como repensar depois de passar por poucas e boas? Então, quando ele chega ao final do seu caminho, quando já tentaram todas as muitas opções, eles não conhecem o caminho do Senhor. Então, eles têm a sua vida arruinada, porque não conhecem uma saída. Eles não têm uma base para voltar, para retornar ao caminho verdadeiro. Por isso é que muitos tiram a sua própria vida, porque não encontram mais sentido para a vida. É por isso que nós, como pais, temos a obrigação de instruir os nossos filhos quanto à melhor maneira de viver. Quando estamos tratando com os nossos filhos no dia a dia, nós instruímos o filho dizendo a ele o que ele deve fazer. Se ele não nos obedecer, nossa responsabilidade é ter uma conversa com a criança. Então, deixar bastante claro ao filho que nós queríamos o que nós queríamos que ele soubesse. Você ensinou, ele transgride, você vai lá e clarifica para ele o que você havia dito primeiro. Se ele não compreendeu claramente, então, esta é a ocasião de tornarmos bem claro aos nossos filhos a nossa orientação que foi dada já uma vez. Essa é, então, a melhor ocasião do pai mostrar ao filho que ele o ama. Ele vai sentar com os filhos, não vai bater nos filhos a primeira vez, e bater não é assim que se bate também.
O filho, ele ensinou, o filho não fez, ele vai sentar com o filho e vai explicar. E vai mostrar por que ele está tendo esse cuidado com ele. Vai mostrar as vantagens e as desvantagens da desobediência. A desobediência não tem nenhuma vantagem. Vai mostrar as vantagens da obediência e as desvantagens da desobediência. Vai mostrar por que ele está ensinando. E porque se uma criança comete um erro, ela precisa ter, não pode ter medo dos pais. Ela tem que saber que ela continua sendo amada pelos pais. O que ela tem que entender que os pais não aprovam o que ele fez, mas ele deve sentir-se amado. E ele sente-se amado quando ele é ensinado, quando os pais sentam com ele ou com ela e explicam para esse filho ou essa filha o que ele espera dele por causa do que a vida tem pela frente. A criança deve sentir que tem liberdade para sentar-se com os pais e conversar com eles, para falar sem dificuldade sobre qualquer problema, o que ela está sentindo. Quando a criança erra, deve sentar o pai deve sentar com o filho e mostrar que, se ele persistir no erro, a correção virá. Então, se a criança voluntariamente desobedece, ela deve ser punida. Um dos maiores problemas das crianças é que elas não compreendem como é que Deus nos pune. Como é que Deus pune a gente? Porque Deus não nos pune da mesma maneira que Ele espera que nós punamos os nossos filhos. Eu vou repetir. Porque Deus nos pune da mesma... Eu falei errado a primeira vez. Porque Deus nos pune da mesma maneira que Ele espera que nós punamos os nossos filhos. Eu tenho que parar por aqui, mas só para deixar isso aí com você, deixa eu ver aqui. Falta só um pouquinho, mas eu vou parar aqui. As Escrituras afirmam que deixar de disciplinar os nossos filhos é prova de que nós não os amamos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. E outras palavras, se o pai ama o filho, ele vai fazer o que Deus faz. Deus disciplina e a quem ele ama. E, assim como Deus espera que o pai discipline o seu filho porque o ama. Por isso, se você ama o seu filho, você deve estar disposto a puni-lo quando ele errar, depois de você ter feito tudo que nós já falamos aqui. Mas o assunto não terminou e a gente vai parar aqui e você fecha os seus olhos e fale com o Senhor sobre o que Ele tem falado com você. Se for necessário, peça perdão e faça o propósito de, se for o caso, quando chegar em casa, pedir perdão para o seu filho, para a sua filha. Quem sabe você é filho, vai ter que pedir perdão para os seus pais também. Isso também pode acontecer, embora não tenha sido a nossa ênfase. Faça o propósito de buscar o Senhor. Buscar o Senhor para você ser um bom pai, uma boa mãe, para você buscar os princípios de Deus, para você obedecer a palavra de Deus, para você andar nos seus caminhos, para você ser modelo para eles, ainda que você não seja perfeito.